Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Muito prazer, aqui quem fala é Valdir Veríssimo. Você está em mais um vídeo da série Aposta VDP e quero começar esse vídeo agradecendo a todos os 552 inscritos que se mantiveram firmes e fiéis aqui ao canal, assistindo aos conteúdos, nos dando prestígio, nos dando aí muita credibilidade e confiança também. Tudo isso é por vocês, mesmo com a pausa para a data FIFA, mesmo com a pausa para a preparação para o Mundial de Clubes. Não estive produzindo conteúdo, mas foi pouca a taxa de perda de inscritos, eu acredito foi 1 ou 2, então devo muito a vocês. Muito obrigado de verdade mesmo por estarem aqui nos prestigiando, assistindo aos nossos conteúdos. Aos que não são inscritos, caso queira se inscrever no canal e estar ajudando esse que vos fala, é muito simples, apenas deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificação, que dessa forma você estará me ajudando e muito a continuar crescendo aqui no YouTube. Vamos então falar sobre o assunto principal desse vídeo, que é o Mundial de Clubes em um formato de Copa do Mundo, como nunca se viu antes, pelo menos como não se tem registrado. Temos aí algumas divergências na história, mas a princípio é o primeiro campeonato Copa do Mundo de Clubes que irá acontecer nesse ano, praticamente aí começando amanhã, então acredito que tem muito valor de mercado para alguns times. Vou compartilhar com vocês quais os métodos que eu acredito que irá funcionar nesse Mundial de Clubes, lembrando que tem algumas casas de apostas que está anunciando aí que apostas esportivas não é investimento, é apenas diversão. É exatamente essa mentalidade que eles querem que você tenha, enquanto você estiver vendo um investimento financeiro onde você tem que colocar um capital que às vezes pode te fazer falta como forma de recreação. Dessa forma você vai continuar perdendo para a casa de apostas, deixando a casa de apostas cada vez com mais dinheiro e você cada vez mais parte dos 97% ali que fazem parte dos apostadores recreativos que são perdedores. Caso você tenha vontade de levar isso a sério, claro que investindo pouco dinheiro, afinal a metodologia, o caminho é muito mais importante do que o resultado. Caso você tenha vontade de se destacar nesse meio, é preciso sim levar a sério, é preciso ter metodologia, é preciso ter gestão de banca, não tentar recuperar head, enfim. São muitos os fatores aí que fazem você sair do patamar de apostador recreativo para passar para a parte de apostador profissional. Então acho que esses anúncios assim, ele tem sim um tanto quanto uma política de proteção ao usuário também. Temos aí notícias falando que muitos usuários, até inclusive com benefícios sociais, estão aí apostando e perdendo dinheiro. Então acho que esse alerta cabe e muito, mas também acho que deveria ter também o outro lado, é que é a educação financeira para quem gosta de apostar, e sim um treinamento aí para que você possa se destacar nesse meio e se tornar um apostador profissional. Então não um profissional, mas pelo menos deixar de ser um perdedor. E é como canais como esse, como o meu, que eu tento passar informações e passar muita, como pode-se dizer, muita metodologia. Eu sei que às vezes isso enche o saco, eu sei que às vezes não é isso que o usuário que está procurando ganhar nas casas de apostas esportivas está procurando. Ele não quer uma metodologia, não quer um mindset, saber que tem que ter a hora de parar, a hora de continuar. Então é apenas, eles só querem saber de bet, de tips, aonde colocar o dinheiro, doa quem doer, perca o que perder. Então o meu compromisso aqui é com a verdade, com a informação, e tentar passar para vocês que é possível sim, com um pouco de dedicação, não muita dedicação, com pouco de dedicação, às vezes nem tanto dinheiro assim, apenas para que você tenha ali na PaperBet como se organizar e saber aonde você é bom, onde você é ruim. Acho que essa metodologia tem funcionado e muito bem para mim, acredito que funciona para qualquer um que tente levar esse meio a sério. Vamos lá então, dito tudo isso, vamos englobar aqui um pouco da minha metodologia para esse campeonato mundial, ao contrário do que se espera, ao contrário do que eu tenho feito, que são vídeos únicos tratando de eventos isolados. Dessa vez eu vou falar, sim, vai ter vídeos também falando sobre jogos isolados do campeonato mundial, mas antes não queria perder a oportunidade de poder falar sobre o campeonato como um todo. Então na minha metodologia eu acredito que terá muito valor para os underdogs, ou seja, para as zebras do campeonato mundial. Claro que os times favoritos ali pode ser que tenha algumas odds a 2, odds a 2,5, mas a princípio eu acho que os underdogs, principalmente
os times brasileiros, na minha opinião, por acompanhar mais o Campeonato Brasileiro do que outros campeonatos internacionais, acho que sim, teremos muito valor para esses times underdog. A minha projeção é que times brasileiros dificilmente chegarão sequer à final do Campeonato Mundial, pode acontecer, mas eu acho que é muito difícil. Quando já era um jogo, já era muito difícil um time brasileiro ser campeão, agora então em formato de Copa do Mundo, acho que é muito difícil, então temos que colocar aí os times nos seus devidos lugares e saber que em um campeonato onde teremos pontos corridos aí na fase de grupos e depois mata-mata nas fases eliminatórias, é muito difícil para os times brasileiros que são muito inferior aí o nível tático, o nível técnico, também financeiros dos times brasileiros em relação aos times europeus, inclusive em times até mesmo americanos. Eu falo da América do Norte, como é o Inter Miami, que estará na chave do Palmeiras, com o Messi jogando. Então acho que esse daí pode ser um grande exemplo de aonde terá valor para esse confronto, que sim, na minha opinião, o Palmeiras será o underdog para esse confronto, com uma odd ali mais ou menos precificando ali acima de 3, fazendo com que sim, tenha valor para o Palmeiras ficar contra o Inter Miami. Mas antes de chegar nesse jogo aí, quero usar apenas como parâmetro, como exemplo, para dizer que o meu método a ser utilizado será ficar contra o favorito, claro que com um estudo dentro do jogo, sabendo que aquele time tem no mínimo um pouco de chance de pelo menos fazer um jogo duro contra o seu adversário. Será o caso então, pegando como exemplo um Palmeiras contra o Inter de Miami. Eu acho muito difícil o Palmeiras ser campeão do mundo, assim como qualquer outro brasileiro, mas eu acho que os times brasileiros têm sim condições de ganhar pelo menos um jogo dentro das suas chaves. A chave do Flamengo, por exemplo, como é uma chave muito difícil, acho que o Flamengo tende a ser underdog nos 3 confrontos, podendo vencer um, ou então pelo menos empatando um dos jogos, batendo aí um lei ao mandante favorito, ou dependendo da chave do lado do jogo em que o time estará. Lembrando que são campo neutro, então não tem muito fator casa, talvez até mesmo os times brasileiros consigam colocar mais torcidas dentro dos estádios nesse Mundial do que propriamente dito os times internacionais. Então isso ainda eu não tenho informação, não tenho uma projeção certa sobre isso, mas acho que sim, dentro de campo, os times brasileiros principalmente podem igualar e muito os jogos contra times europeus, contra times de maior expressão, contra times maiores financeiramente, maiores nos seus níveis de competição. Então acredito que sim, a metodologia, o método a ser utilizado será sempre aquele lei ao favorito, e claro que com muito estudo para saber qual é o jogo que sim o underdog tem pelo menos ali uma pequena porcentagem de empatar o jogo ou até mesmo de vencer a partida. Acho que apostar em quem será campeão é muito difícil, afinal é como se fosse uma Copa do Mundo, onde temos os times brasileiros aí assumindo posições de seleções menores. Eu colocaria ali, se fosse colocar os times como se fossem seleções, vamos lá, por exemplo, o Real Madrid poderia ser o Brasil, já que é o maior campeão de Copa do Mundo, o maior campeão aí também de Champions League, maior campeão de mundiais de clube. Então acho que os times brasileiros ficariam ali com a colocação ali de uma Croácia, de uma Bélgica, que pode até chegar às fases finais e surpreender, mas acredito que favorito mesmo serão sempre os times internacionais, aí os times europeus, que já é corriqueiro vencer Champions League e vencer Campeonato Mundial. Como exemplo também poderíamos ter aí PSG contra Botafogo, que é um time que, infelizmente para o torcedor botafoguense, foi um time que se destruturou muito, teve seus jogadores aí que foram vendidos, fazendo com que o time não tenha sido mais o mesmo que foi campeão da Libertadores da América. Mas em um jogo contra o PSG, por exemplo, eu sinceramente não acho que o PSG irá fazer um jogo tão perfeito assim, tão bom assim contra o Botafogo, a ponto do Botafogo não ter chance nenhuma, como foi a Inter de Milão na final da Champions League. É bem esse cenário onde que a gente, o PSG campeão da Champions contra o Botafogo, o PSG vai golear, e é bem nesse cenário onde que a gente costuma nos iludir e ir a favor de um time tão favorito a ponto desse time
acabar empatando, esse time acabar perdendo. Então acredito que é nesse cenário que terá valor para apostas esportivas e não o cenário de Real Madrid contra PSG contra Botafogo, o PSG pagando a 1,20, vou botar aí meus R$100 nesse PSG a 1,20 para ganhar R$20. Não é assim que se faz aposta, não é assim que se ganha dinheiro. Se ganha dinheiro aonde tem valor. Então, na minha opinião, fazendo uma precificação aqui por cima, não olhei ainda a precificação de nenhum jogo do Campeonato Mundial, vou esperar os eventos acontecerem, mas a princípio uma odd Botafogo contra PSG, um Botafogo ali, uma odd a 5 ou uma odd a 1,20 para ficar contra o Botafogo, na minha opinião, tem mais valor do que ficar a favor de um PSG. A casa 1,20 aí, a casa 1,30 até 1,50, acho que não vale a pena se arriscar para 0,5% de lucro. É isso, acho que não tem muito o que dizer, tentaria fazer um vídeo mais curto, tenho muita coisa para falar ainda, mas passando já os 10 minutos de vídeo, não quero me estender muito, talvez com o decorrer do campeonato aí muitas informações que eu deixei de falar nesse vídeo aqui, possa estar trazendo no decorrer dos jogos, no decorrer dos eventos e das precificações, mas a princípio é isso, quero deixar aqui em resumo que o principal método pode ser ficar contra os favoritos e a favor dos underdogs nesse campeonato. Claro que são melhores de 3 na fase de grupos e acredito que sim, os times, por mais ruins que sejam, conseguiriam pelo menos arrancar um empate dentro dos seus grupos, fazendo com que bata aí uma odd a 4,5, a 5, ou então um lay a 1,10, a 1,20. Então é nesse cenário que eu procuro e sempre procurei e procuro e procurarei fazer entradas nesse campeonato mundial para tentar ali uma big odd ou então para tentar uma odd bem amassada para ficar contra um time favorito e assim poder ter uma margem de lucro muito significativa. É isso então, quero desejar a todos aí uma boa sorte, a vocês torcedores brasileiros que têm seus times no Mundial de Clube, a vocês torcedores brasileiros que irão torcer para os europeus, afinal não querem que os times brasileiros cheguem no mesmo patamar de você que tem um time aí que é campeão mundial. Quero desejar a todos um bom dia, muito obrigado se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, pode comentar, pode se inscrever aí, fazer alguma crítica, alguma sugestão, pedir alguma opinião, se você quiser entrar em contato comigo, deixe no comentário aí que eu mando o meu e-mail para que você possa entrar em contato conosco e assim prometo te responder o mais rápido possível. Do mais, então é isso, muito obrigado pela oportunidade de estar chegando, estar sendo ouvido por vocês, espero ter ajudado, espero conseguir ajudar no decorrer desse Mundial e bora, vamos lá, que tem muita coisa, muito jogo interessante por acontecer. Meu muito obrigado, do mais, desejo a todos aí um bom final de semana, um bom período aí, então de data FIFA aí com o Mundial e até o próximo vídeo que será em breve, pode ter certeza. Um abraço, valeu e até o próximo.